Êxodo capítulo 20. À medida que os irmãos forem encontrando, se coloquem de pé, nós vamos ler até o verso 17, como temos feito. E o nosso estudo hoje será do 7º mandamento, né? Versículo 14, falando não adulterarás, né? Mas nós vamos ler do verso 1 ao verso 17. Êxodo 20, verso 1 ao 17. Leremos aí em conjunto mais uma vez. Leiamos. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Vamos orar mais uma vez? Pedir ao irmão Leandro, ora por nós. Oremos. Sim, Senhor. Tem misericórdia. Sim, tem misericórdia. Sim, sim. Amém. Poder sentar, irmãos? Muito bem, né? Semana passada, os irmãos se lembram, nós falamos sobre o mandamento, né? Ali, não matarás, né? E agora, verso 14, nós vamos estar falando sobre não adulterarás, o terceiro, né, dos mandamentos da segunda tábua aí. Então, o 7º mandamento aqui, irmãos, ele diz respeito à questão da pureza sexual, né? E, inclusive, há uma proteção também aqui da sagrada instituição, né, de Deus, da primeira instituição divina, que é justamente a questão da família. E aí, então, nós também podemos dizer assim que esse mandamento, né, assim como o anterior, ele fala da proteção à vida. Então, lá o mandamento da semana passada, né, não matarás, nós vimos bem claramente essa questão, né? Acho que não ficou dúvidas, não. Nós vimos bem claro, até mesmo aqueles momentos aos quais Deus, inclusive, nos dá o direito, né, de responder pela nossa vida, na questão até mesmo, de repente, de uma autodefesa, e não tendo jeito, né, ter que tirar a vida daquele que está tentando fazer mal a nós, ou a nossa família, ou a nossa pátria. Nós deixamos isso bem claro. Então, aqui esse mandamento também é uma questão ali também de cuidado pela a vida. E nós temos visto hoje um grave problema aqui, porque Satanás, né, o mundo, ele tem atacado ferozmente essa questão da
instituição família. E ele quer realmente acabar com isso. Até de formas tais que, de repente, haja, né, a extinção da raça humana. É isso mesmo. Essa ideia hoje que a gente vê, né, de uma, vamos dizer assim, de um incentivo à questão homossexual hoje, nada mais é do que o diabo tentando trabalhar na mente humana para que o ser humano até mesmo se envolva com essas práticas, que são práticas pecaminosas, nós vamos estar vendo isso aí nas Sagradas Escrituras, e até mesmo causar a extinção da vida humana. Né? Então tome cuidado, né, com respeito a essas questões, e de repente você olha assim, não, pastor, mas que é isso, eu sou casado, eu tenho minha mente formada com respeito a isso. Mas tome bastante cuidado, porque para nós, ainda que somos casados, que nós temos as nossas convicções, nós temos que tomar cautela com dois momentos aí. Primeiro, a questão de que isso passar a ser algo normal e algo aceitável para nós. Não pode. Pecado sempre é pecado. E nós devemos sempre nos posicionar contra isso. Amém, irmãos? Não contra a pessoa, o indivíduo, mas contra a forma de vida em que ela tem escolhido para ela. Outra questão é que nós, sendo casados, tendo a nossa convicção e tudo mais, nós temos filhos dentro de casa, a grande maioria de nós hoje. E os irmãos devem ter percebido já como que o mundo, né, está trabalhando em prol disso. A gente, os irmãos sabem, né, nós, desde quando viemos aqui para Pitangueiras, nós decidimos que nós não iríamos ter televisão aberta, até mesmo porque não tem como você controlar muitas coisas lá, né? Sim, o jeito de controlar, você vai lá e desliga e pronto, né? Acabou. Né? Esse aí é o controle que você tem. Mas a gente queria ter só a questão mesmo da internet, que aí a gente assistia aquilo que a gente queria e tal. Então, quando a gente chegou aqui há 9 anos atrás, a internet até era boa, razoavelmente boa. Né? Você escolhia o que você queria assistir, aí aqueles comerciais que tinham, eram comerciais até assim, não tinha tanto problema. Agora hoje, me fala para mim aí dos anúncios que nós temos hoje, até mesmo lá no YouTube, né, quando você está assistindo alguma coisa. A maioria deles estão voltados para isso. De repente não está falando, né, nada daquilo, mas a pessoa que está sendo ali o anunciante, ele está voltado para essa área. Né? Então tome bastante cuidado, irmãos. E esse é um ataque, obviamente, de Satanás aí para a destruição da família. Os irmãos bem sabem, o casamento, né, ele foi instituído por Deus e antes, inclusive, da queda do homem. Então o casamento aqui, ele foi a primeira instituição de Deus nesse mundo aqui. Foi instituído, inclusive, primeiro que a igreja. Então, veja bem, a primeira instituição divina e essa primeira instituição sendo atacada aí ferozmente por Satanás, né? Porque Satanás já entendeu que dá também para acabar com a raça humana dessa forma, dá para levar muitas pessoas para os caminhos maus, né? Para longe de Deus, através do ataque aí à célula máter da sociedade, né? Que é a família. Abra sua Bíblia aí comigo rapidinho, lá em Provérbios. Nós vamos correr bastantes textos aqui hoje de manhã, irmãos. Eu espero que os irmãos nos acompanhem aí. Provérbios capítulo 6, versículo 32 e 33, a palavra de Deus diz assim. Provérbios 6, 32 e 33. Assim, o que adultera com uma mulher é falto de entendimento. Aquele que faz isso destrói a sua alma. Achará castigo e vilipêndio, e o seu opróbrio nunca se apagará. Então veja aí que essa questão do adultério aqui, que é o 7º mandamento que nós estamos vendo hoje, ele destrói, né, a reputação, ele deixa cicatrizes, marcas aí, vamos dizer assim, permanentes mesmo na vida da pessoa. E a forma, inclusive, mais fácil de se destruir uma família, de se destruir o lar, é através justamente do adultério, da infidelidade. E nós devemos tomar bastante, né, cuidado com essa questão, até mesmo Provérbios aí nos ensina, né, nos admoesta com respeito a isso, falando inclusive sobre os problemas, né, que pode acarretar aí. Também o adultério é uma prática, né, insana, com consequências mortais, e a própria palavra de Deus nos diz isso lá em Jeremias capítulo 29, vai lá comigo rapidinho, Jeremias 29, versículo 20 ao 23, Jeremias 29, 20 ao 23, onde diz assim: Vós, pois, ouvi a palavra do Senhor, todos os dos cativeiro, que enviei de Jerusalém a Babilônia. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, acerca de Acabe, filho de Colaías, e de Zedequias, filho de Mazéias, que vos profetizam falsamente em meu nome. Eis que os entregarei na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele os ferirá
diante dos vossos olhos, e todos os transportadores de Judá que estão em Babilônia tomarão deles uma maldição, dizendo: o Senhor faz como Zedequias e como Acabe, os quais o rei de Babilônia assolou no fogo. Eu acho que eu anotei aqui, irmãos, o texto errado aqui. Jeremias 29. Sim, anotei aqui o texto errado, me perdoe, irmãos. Então, essa questão, né? Mas os irmãos entendem. Ele traz, inclusive, aí a questões, consequências, né, mortais, e a gente entende essa questão, não só na questão da destruição da família, e até mesmo na questão de que o lar pode sofrer uma ruptura, né? Os nossos filhos até mesmo podem vir a se rebelar e sair fora dos caminhos de Deus e, de repente, né, não tendo conhecido, inclusive, a Cristo Jesus como seu Salvador, morrer ainda na impiedade, morrer ali perdido, né, e ser condenado ao inferno, como também, né, questões mortais, como na década de 90, por exemplo, né, que por conta do adultério, do sexo, né, ali feito com várias pessoas, sexo desregrado, vamos dizer assim, que aquela doença, né, a AIDS, né, o HIV, teve ali proporções terríveis na sociedade, ceifando a vida de muitas pessoas. E era uma doença justamente vinda por conta desta questão aí do sexo, né, aí que era feito de forma desregrada, não se tinha parceiro, né, fazia de todas as formas, não tinha também o cuidado, e aí acabou, né, se alastrando isso. Então, o adultério é algo que Deus coloca como sendo um pecado realmente terrível. Mas, no entanto, hoje ainda, nos nossos dias, nós temos esse pecado, né, cada vez avolumando mais e tomando proporções, até mesmo assim, degradação terrível, irmãos. Nós precisamos entender isso, né? Hoje, por exemplo, a indústria, né, da pornografia, isso ganha milhões, né, milhares e milhares de milhões, podemos dizer assim, por ano. Pessoas que estão envolvidas com isso, né, com pornografia, estão envolvidos ali até mesmo, né, com a própria questão aí, né, do sexo pago, né, na prostituição que nós temos aí nesse mundo. Então, veja, amado, que isso tem destruído realmente as pessoas, tem destruído famílias. E Deus, amado, da nossa parte, né, nós que somos servos de Deus, e todos aqueles que já casaram, Deus exige de nós, para com o nosso cônjuge, Deus exige que nós sejamos a eles fiéis. Amém, irmãos? Deve haver uma fidelidade. Você casou, não casou? Você escolheu essa pessoa para você passar a sua vida com ela. Você deve ser fiel a esta pessoa. Amém, irmãos? Jamais, né, se voltar à questão do adultério, a desejar, né, outras pessoas. É o que é dito, inclusive, lá em Malaquias. Vamos lá, rapidinho. Malaquias 2,14. Texto bem conhecido nosso lá. Mas vamos lá. Malaquias 2,14, onde a palavra de Deus nos diz assim, ó: e dizei, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Veja, amado, que Deus, ele é testemunha. Agora, interessante, quando nós pensamos sobre isso, Deus é testemunho da nossa união, né? Quando nós casamos, Deus estava ali presente como testemunha. Ele era o primeiro, né? O principal, a principal testemunha. Ele não só está presente no casamento do crente, mas ele também está presente no casamento do ímpio também. Há algumas pessoas que, inclusive, querem pegar aquele texto, né, dizendo que aqueles que foram casados, né, no Senhor e tal, e aí falam, não tem problema eu divorciar, porque quando eu casei, eu não era crente, né, o Senhor não tinha nada a ver com isso. Não, ele sempre esteve presente, lembra? A família é uma instituição divina, é a primeira instituição de Deus, amém ou não? Então não importa onde você casa, com quem, né, você casa, em qual denominação você casou, não importa isso. Ali Deus está presente naquela união. E você precisa, né, se manter fiel àquilo que é aquela pessoa, né, a qual é o seu companheiro ali. Então, Deus exige, né, essa fidelidade entre os cônjuges, entre o marido e a mulher. A pergunta que eu faço para você, você responde com você mesmo, né? Mas você tem tomado as precauções necessárias para se manter fiel ao seu cônjuge? Será que você já tem buscado fechar todas as portas possíveis para que você não caia nessa tentação? Tome cuidado com isso, irmãos. Tome cuidado, né? Porque o diabo, ele sabe muito bem, né, onde é que ele nos derruba. Ele sabe muito bem. E ele deseja, inclusive, derrubar muitos assim, porque depois nós não vamos ter força para nos colocar de pé, ou de repente até mesmo, né,
havendo um perdão do cônjuge que foi traído e tudo mais, mesmo assim, as marcas vão ficar e vão causar, né, prejuízos terríveis para nós, até mesmo na questão do servir a Deus. Né? Eu já tenho dito aqui aos irmãos muitas vezes, né, a respeito disso. Esse aqui é um pecado que derruba o pastor para sempre. Para sempre mesmo. Pessoa que cai em adultério, ela não pode ser pastor mais. Ela tem que deixar o ministério mesmo, o ofício. É bem assim. E agora veja, né, o diabo, obviamente, né, ele deseja derrubar, né, também os líderes aí, os pastores, né, e nós devemos orar. Né, ore pelo seu pastor, ore pelos demais pastores, amém, irmãos? Para que Deus esteja sempre, né, nos dando força, cuidando de nós. Então, amado, lembre-se disso, você precisa demonstrar fidelidade ao seu cônjuge. O plano de Deus divino, desde o princípio, não era, jamais foi uma questão de poligamia. Deus jamais teve na sua mente que o homem poderia ter mais de uma mulher, ou a mulher mais de um homem. Jamais isso foi intenção do coração de Deus, da mente de Deus. O homem é que se desviou por esse caminho. Mas desde o princípio, os irmãos sabem muito bem, né? Nós não vamos lá por conta do tempo, mas os irmãos lembram muito bem lá em Gênesis. Na criação, Deus criou o homem, depois ele viu que o homem estava só, e ele viu que não era bom isso, e ele então desejou fazer uma ajudadora idônea, e ele fez uma ajudadora idônea. Amém, irmãos? Se fosse o desejo de Deus que o homem tivesse mais de uma mulher, Deus não teria feito só a Eva, né? Mas de repente ele teria feito a Ada, a Eva, né? A Ida, e assim vai até, né? Mas não. E olha, vamos dizer assim que motivos, nunca teve um motivo melhor para que o homem tivesse mais de uma mulher do que lá no princípio de tudo. Porque qual foi a ordem? Após Deus colocar Adão e Eva lá no jardim, qual foi a ordem de Deus para o homem? Multiplicar e encher a terra, mano. Era muito mais fácil se fosse um homem com um monte de mulher, não era assim? Tinha um motivo, vamos dizer assim, seria um motivo, mas no entanto, nem assim Deus deu condições do homem ter isso. A ideia de Deus para com o homem foi sempre a questão da monogamia. Você tem que ter uma mulher só. E você, mulher, tem que ter um homem só. Amém, irmãos? E por toda a sua vida aí, ou até que a morte os separe. Amém? É bem assim. Então, amada, a palavra de Deus, né, ela deixa bem claro esta questão para nós. Agora, quando nós falamos sobre essa questão de adultério, há uma questão bem abrangente, principalmente aqui no Novo Testamento, né, nós encontramos lá em Marcos capítulo 10, vamos lá rapidinho, Marcos capítulo 10, nós vemos a visão da questão desta palavra do adultério. Marcos 10, versículo 11 e o versículo 12, diz assim, e ele lhes disse, qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, adultera. Né? Então, olha só, no Novo Testamento, a gente vai encontrando bastante essas questões assim, né, desse debate, inclusive, sobre a questão do divórcio, recasamento e tudo mais. Mas o Novo Testamento, nós vamos estar vendo que a ideia sobre adultério, ela vai até muito mais longe do que aquela questão do adultério no Velho Testamento. Que no Velho Testamento a ideia do adultério era só uma questão de união de corpos mesmo. Mas aqui não. No Novo Testamento, Deus coloca uma visão até além daquilo que era a visão humana sobre a questão do adulterar. Os irmãos, inclusive, se lembram, né, sobre isso, e até mesmo nós vemos a interpretação do Senhor Jesus Cristo com respeito a isso, lá em Mateus capítulo 5, olha aí, algumas páginas para trás, Mateus capítulo 5, versículo 27 e o versículo 28. Mateus 5, 27 e 28 diz assim, ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Pronto. A ideia aqui era, você não pode deitar com uma mulher que não seja a sua. A ideia era essa. Você não pode, sendo casado, deitar com uma mulher que não seja a sua. Sendo solteiro, deitar com qualquer mulher. E vice-versa. Então a ideia era essa, adultério era união de corpos. A ideia que o povo tinha era essa. Mas olha o que Jesus fala para nós aqui, no verso seguinte, né? Olha só, o versículo 28, ele diz assim, eu, porém, vos digo, que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu o quê? Adultério com ela. Veja a visão, né? Olha o que é a interpretação humana e o que é a interpretação divina. Olha a diferença, irmãos. Olha a diferença, e é uma diferença enorme. Porque para o homem, não. Adultério é quando deita com alguém. Para Deus, não. Adultério é quando alguém deseja um companheiro que não o seu. Já é adultério. E aí a gente tem um problemaço.
na nossa mão aí, né? Porque quantas vezes a gente às vezes não é pego com esse pensamento, com esse olhar para alguém que não é o nosso ou a nossa companheira. E quando nós fazemos isso, segundo as Sagradas Escrituras, nós estamos fazendo o quê? Adulterando. Adulterando. Então, com certeza, irmãos, quando nós falamos sobre o 7º mandamento aqui, há de ter-se um cuidado tremendo com esta questão. Cuidado mesmo com não adulterar, né? A palavra de Deus deixa essa questão aí para nós bem clara. Então, o princípio, né, da quebra aqui do 7º mandamento pode parecer até doce a princípio. As pessoas vão, adulteram, as pessoas desejam. Pode até ser algo doce a princípio, algo que nos traz um certo prazer, mas o que a palavra de Deus nos diz é que o fim dele é amargo como o absinto. Lembra lá de Provérbios capítulo 5, versículo 4, né? O fim disso aí é amargo como o absinto. Então, o cristão, né, jamais pode ou deve se envolver com a questão do adultério. Então, o 7º mandamento aqui, ele tem como objetivo, irmãos, proteger a família, estabelecer uma sociedade moral e espiritualmente sadia, mas também nós não podemos esquecer de que a união aqui, o casamento, ele também tem como finalidade aqui representar a união da igreja com Cristo Jesus. E esta união deve ser uma união eterna, mas também deve ser uma união pura. Amém, irmãos? Então veja, né? Olha só a finalidade do casamento e por que a importância de nós termos isso na nossa mente. Que assim como o nosso relacionamento deve ser puro entre eu e a minha esposa, o meu relacionamento também deve ser puro entre eu e Deus. De forma que eu devo viver uma vida me separando do pecado, santificando a minha vida para a glória de Deus. Amém, irmãos? Como esposa de Cristo Jesus, que nós somos a igreja. Amém, irmãos? Então, amado, nós devemos ter cuidado todo especial com respeito a isso. Então, olha só, Jesus, né, ele interpreta dessa forma. Então, logo, irmãos, nós devemos ter um cuidado, né, muito maior sobre essa questão. Jesus está aqui mostrando para nós um ato que nós devemos cuidar da nossa vida com um ato de pureza. Buscarmos realmente a santificação. Buscarmos não fitar os nossos olhos, né, em pessoas que não seja o nosso cônjuge. O pastor, né, uma vez disse assim que o primeiro olhar não é pecado, né, o segundo é que é pecado, né? E aí disse que depois teve um problemão na igreja, porque os homens olhavam nas mulheres e aí eles iam seguindo nela assim, porque era sempre o primeiro olhar, né? Não tinha problema, que era só o primeiro. Mas é brincadeira, né? Mas veja, irmãos, o problema está em você olhar e você pensar algo pecaminoso. Você tem um desejo por aquilo ali, né? Então deve-se ter cuidado com respeito a isso, né? São atos de impureza. Jesus também mostra para nós aqui que os pensamentos, né, devem ser contidos com respeito a pensamentos pecaminosos, que engloba essa questão dos desejos sexuais. Então, deve-se haver cuidado. Lembra quando nós falamos na semana passada sobre o não matarás, e a gente falou sobre isso também, que até o pensar, né, algo ruim de um irmão, né, o desejar algo de mal para o irmão, a ira, de repente, a raiva que nós temos contra um irmão, tudo isso já faz com que nós tenhamos matado ele no nosso coração. Não precisa pegar uma arma, pôr na cabeça e puxar o gatilho, não. Nós já matamos ele no nosso coração. A mesma questão aqui, irmãos, né? O pensar aqui já faz com que nós tenhamos caído no pecado. Então, tome cuidado com isso. Esses olhares, né, desejos sexuais que hoje a mídia leva a gente tanto a isso, né, impulsiona tanto o homem a essa questão. Hoje você vai assistir um filme, e até, às vezes, eu gosto muito de filme, e eu vou assistir filme lá em casa, de vez em quando, tem tempo lá, eu vou assistir um filme. Eu sempre tento colocar ou um filme bem antigo, assim, que eu já assisti várias vezes, né? Ou então um filme evangélico. Porque se você coloca um filme desses lançamentos de hoje, raramente vai ter um que não tem uma cena de sexo. E às vezes até sexo explícito mesmo. Então precisa, né, haver um cuidado com respeito a isso. Então veja, amado, que Jesus aqui ele mostra para nós é que só o olhar já vai, né, nos fazer pecar. Então o olhar sexual é um problema. Pensando nisso, a mulher então, e agora deixa eu falar aqui um pouco com as irmãs, as mulheres elas devem tomar cuidado com os seus corpos. Amém, irmãos? Deve tomar cuidado com isso. Deve tomar cuidado com a forma como se veste. Amém? E olha só, abra lá comigo rapidinho, texto bem conhecido nosso, 1 Timóteo. 1 Timóteo. Quem achar lá, leia para nós. 1 Timóteo 2, versículo 9 e 10. 1
1 Timóteo 2, 9 e 10. Diz assim, que do mesmo modo, as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Veja, irmãos, se lá Jesus diz para nós que só do homem olhar uma mulher e desejar, né, ali tem um pensamento impuro, ele já cometeu adultério, é necessário então que ambos, né, eu vou falar aqui sobre os dois gêneros, né, ambos tomem cuidado com a forma com que se vestem. Veja que o padrão bíblico aqui para nós, que é dado em Timóteo, é que dado a Timóteo, né, é que nós devemos, né, vestir com modéstia, com pudor, com decência. Amém, irmãos? Qualquer vestimento que nós coloquemos, que ele está trazendo olhares, vai causar, né, olhares errados para o nosso corpo, deve-se pôr para fora, né, tirar aquilo ali, não usar aquela vestimenta. Justamente isso. Deve tomar cuidado com isso. Eu sei que as irmãs vão enfrentar um problemão com respeito a isso, porque hoje a moda é feita para isso mesmo, né? Então, eles pensam assim, ó, se a mulher tiver seio, vamos valorizar o seio. Então vamos colocar um decote, vamos apertar um pouquinho mais, valorizar isso, né? Se a mulher de repente tem a parte lá atrás, né, vamos valorizar isso aqui, vamos fazer um negócio mais apertado aqui e tal. Ó, vamos colocar uma saia mais curta para aquelas que, né, de repente tem as pernas aí que chama atenção. Ó, hoje a moda é feita dessa forma. Mas o que nós não podemos esquecer é que a moda desse mundo aí, irmãos, ela vem diretamente do inferno. A moda, basicamente, hoje está sendo feita aí por pessoas que não têm nenhum tipo de padrão moral. Normalmente são pessoas aí que estão envolvidas nessa questão da homossexualidade mesmo. Então, eles mesmos não têm uma vida moral. E eles vão fazer algo para você vestir, para nós vestirmos. E nós vamos esperar que isso vai agradar a Deus? Não vai. Sinto informar para você, mas não vai. E olha, o interessante, lá em Marcos capítulo 5, que nós não podemos esquecer, que o texto está dizendo assim, ó, eu, porém, vos digo, que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu, o quê? Adultério, termina o texto. Com ela. Com ela. Não é com outra, não. Ah, cometeu adultério com a sua mente, com os seus pensamentos. Não, é com ela. Lembra disso? Adultério, amado, tem que ter no mínimo 2 pessoas envolvidas. 2 pessoas envolvidas. Não existe, né, adultério só com um, não. Não existe. A pessoa ou ela deve estar ali fisicamente, ou ela deve estar ali em pensamento. Mas de ambas as formas, olha o que o texto diz aí, cometeu adultério com ela. Não foi com o seu pensamento. Então veja, amado, quando nós nos vestimos errados, e aí até o homem, né? Hoje, nós falamos ontem com os jovens, né? Mas hoje os homens também estão, infelizmente, caindo nessa aí, né? É roupa tudo apertadinha, coladinha, não sei o quê, papapá. É calça coladinha, apertadinha, mostrando também o que não deve. Amado, isso não é coisa, né, de um crente. Não é a forma de vestir de um cristão. Amém ou não? Nós não podemos, né, de maneira nenhuma, atrair, né, olhares pecaminosos. Nós não devemos fazer e conduzir ninguém ao pecado por nós mesmos, né? Vou levar essa pessoa ao pecado porque eu vou me vestir dessa forma. Ah, pastor, mas eu não visto pensando assim. E ó, é ele. Se ele pensar, se ela, o problema é dele. Ué, que não olhe. Não, não é assim. Amado, nós temos, né, uma responsabilidade, inclusive, a palavra de Deus deixa bem claro para nós, né, que nós devemos santificar uns aos outros. Amém ou não? E santificar uns aos outros é assim. É cuidar mesmo para que o meu irmão não caia. Cuidar para que eu não seja motivo de escândalo, motivo para a queda dele no pecado. Santificar, ajudar ele nas suas limitações, né, na sua fraqueza. É assim que nós devemos conduzir a nossa vida. Amém, irmãos? Então, tome cuidado com aquilo que você está vestindo. Ah, pastor, mas se eu vestir do jeito que a Bíblia manda, eu vou ficar parecendo um vovozinho, a vovozinha. Amém, mas você vai ser um vovozinho, uma vovozinha que está agradando a Deus. Ou você pode vestir de uma forma completamente na moda, mas que não agrada a Deus e que você um dia vai prestar conta diante de Deus daquelas pessoas que você está levando a pecar por conta da forma como você está vestindo. Então tome cuidado com isso, irmãos. Isso é sério, né? Eu sei que no mundo hoje, quando nós pregamos sobre isso, as pessoas acham que não é bem assim,
Elas ficam até, às vezes, de cara fechada para a gente. Mas, irmãos, não posso fazer nada, né? A Bíblia ensina e nós, como pastores, nós temos a responsabilidade de ensinar. Amém ou não? Você não vai achar que eu vou fazer igual muitos aí têm feito, não. Vamos abrir precedentes, não, vamos deixar assim e tal, né? Não, o que tem? Vamos levar. Não, eu vou continuar pregando. Se você não quiser viver da forma como a Bíblia diz, aí é você com Deus. Mas eu estou limpo diante de Deus, porque eu vou pregar exatamente o que a Bíblia ensina. Amém, irmãos? Então é assim, né? Então, paciência. Mas, amado, tome cuidado, né, com isso. Acerte a sua vida. Nós falamos ontem com jovens, lendo, inclusive, as regras, né, para o Maranata, que ontem nós tivemos uma reunião. Nós falamos justamente um pouco sobre essa questão da vestimenta. E a intenção aqui não é tirar ninguém da igreja, não é desanimar ninguém, não. A intenção aqui é ensinar a palavra de Deus para que você veja naquilo que você está errando, acertar a sua vida com Deus. Amém, irmãos? Não é sair da igreja, não é desanimar, não. Porque, assim, às vezes a gente não toca tanto nesse assunto, porque se a gente fosse tocar nesse assunto todo culto, ia ser um trem chato demais, não ia? Todo culto a gente falar sobre a mesma coisa, vocês nem iam vir mais, porque você já sabia até o texto que a gente ia usar, né? Só que sabendo fazer o certo e não faz, a palavra de Deus diz que a gente comete o quê? Pecado, irmão. E aí, infelizmente, né, hoje as pessoas estão se vestindo de forma antibíblica, e não é porque são obrigadas, não. Meu serviço exige isso aqui. Não é não, é só porque é gosto mesmo. Ela quer vestir daquele jeito ali. E se meu serviço me obriga, tá, você precisa do serviço mesmo? Tá, preciso. Então faça o seguinte, vá para o seu serviço, chega lá, você troca de roupa, trabalha, entra na hora de ir embora no vestiário, tira aquela roupa, põe outra e sai. Vai ser um bom testemunho, a pessoa vai olhar e falar assim, você é crente mesmo. Agora não, eu visto assim, eu ando na cidade inteira, eu vou em tudo quanto é lugar desse jeito. Não, tá errado isso aí, amado. E não é coisa nova. É novo o que eu estou falando? Não é. Os irmãos sabem, desde quando a igreja aqui começou, acredito eu, sempre foi pregado isso. Não estou pregando nada de novo aqui. Só que a gente vai relaxando, né? Não, é só para isso. É só para isso. Daqui a pouco virou uma confusão. Daqui a pouco, na hora que a gente chegar aqui para falar, aí já vira um burburinho só. Então acerte sua vida com Deus. Amém, irmãos? Com Deus. Amém ou não? Não é comigo não, é com Deus. Acerte a sua vida com Deus. Amado, tome cuidado, né? Tome cuidado porque você pode estar sendo aí um motivo de escândalo, um motivo, né, da queda de alguém ao seu lado aí, caindo no pecado por conta disso. Tanto homem quanto mulher, tá? Eu falei aqui um pouco sobre as mulheres, um pouco sobre os homens. Os homens também, né, se vista de forma cristã, da forma correta. Agora veja, amado, quando nós falamos sobre essa questão de adultério, assim como lá a lei, né, que nós falamos no Não Matarás na semana passada, como é que era punido essa questão do adultério? Então, visto que nós já falamos que no Novo Testamento, né, a questão aqui, então, do adultério, ele vai muito além daquilo só de se deitar com os outros, mas como que era lá no Velho Testamento? Vamos ver rapidinho aqui? Vá lá em Deuteronômio capítulo 22. Nosso tempo ali. Deuteronômio capítulo 22. E às vezes a gente tem que olhar a Bíblia de uma forma certa, né? E olhar a nossa vida de uma forma certa também com ela. Eu já ouvi muita gente falando assim, dou graças a Deus porque eu não nasci no período do Velho Testamento, né? Porque senão eu estava perdido mesmo, eu já tinha... Né? Mas não é isso não. Lembra? A lei, ela não foi abolida. Ela foi cumprida em Cristo Jesus, amém? De forma que aquilo que era pecado lá continua sendo pecado aqui do mesmo jeito. Né? Mas olha como que era punido essa questão do adultério aqui nas Sagradas Escrituras. Ora, Deuteronômio 22, versículo 22 ao 30. Vamos lá, 22 ao 30. Diz assim, quando o homem for achado deitado com mulher que tenha marido, então ambos, o que vai acontecer com eles? Morrerão. Irmãos, olha, se essa lei ainda estivesse valendo no nosso país até hoje, será que nós teríamos 220 milhões de habitantes no Brasil ainda? Se essa lei valesse no mundo hoje, será que nós teríamos batido aí no dia 15 agora, né? Os 8 bilhões de habitantes? Com certeza não. E se a gente pegar da visão de Jesus, então, eu acho que nem nós não estava aqui. Bem assim, não é? Mas olha lá, o texto continua dizendo, versículo 22. Ambos morrerão,
o homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim tirarás o mal de Israel. Verso 23. Quando houver moça virgem, desposada, ou seja, noiva, né, de alguém, e um homem a achar na cidade e se deitar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade e os, o quê? Apedrejareis. Olha só. Então, olha lá, pessoa solteira ainda, mas tem um relacionamento, né, um noivado ali, mas acabou, né, sendo seduzida por alguém, se deitou com aquela pessoa, a morte aqui, né, a punição era a morte por apedrejamento, né, apedrejareis, até que morram a moça, porquanto não gritou na cidade, ou seja, foi conivente, né, e o homem, porquanto humilhou a mulher do seu próximo. Assim tirarás o mal do meio de ti. Olha o verso 25. E se algum homem no campo achar uma moça desposada e o homem a forçar, aqui agora já não há mais conivência, né? A forçar e se deitar com ela, então morrerá só o homem que se deitou com ela. No caso do estupro, né? Então veja só, a pessoa morreria também. Olha o verso 26. Porém, a moça não fará nada. A moça não tem culpa de morte, porque como o homem que se levanta contra o seu próximo e lhe tira a vida, assim é este caso. Pois a achou no campo, a moça desposada gritou, e não houve quem a livrasse. Verso 28. Quando um homem achar uma moça virgem, que não for desposada, e pegar nela, e se deitar com ela, e forem apanhados, então o homem que se deitou com ela dará ao pai da moça 50 siclos de prata, e porquanto a humilhou, lhe será por mulher, não a poderá despedir em todos os seus dias. Nenhum homem tomará a mulher de seu pai e nem descobrirá a nudez de seu pai. Veja que no versículo 29, né, o que está sendo dito aqui é que aquele caso, né, de dois solteiros que tiveram uma relação fora, né, do casamento. Ali eles não vão ser mortos, mas a lei diz aí que eles deveriam fazer o quê? Casar. Além do rapaz pagar o dote para a família, ele deveria se casar. Não faz muito tempo que nós acabamos perdendo isso no Brasil, mas isso era uma verdade no Brasil. Os irmãos devem se lembrar aí, né? Pessoal mais antigo. Quando um jovem, né, deitava com uma moça lá, explorava a moça, né? Ele era obrigado a casar. Você deitou, agora você vai ter que casar. E era obrigado a casar com aquela moça, né, e tratar dela muito bem. Então, olha, no nosso país, até pouco tempo nós tínhamos isso. Agora hoje, irmãos, o que eu disse no começo, está vendo como que o adultério, né, o pecado, ele vai tomando proporções terríveis? Hoje, os pais basicamente incentivam os filhos a saírem na noite para fazer isso. E olha, não é aqui o caso, mas eu vou dizer lá de Franca. Eu conheço uma pessoa que era da nossa igreja, hoje nem está mais na nossa igreja, mas a mãe falou isso. Esse foi o conselho que ela deu para a filha. Minha filha, você tem que experimentar antes de casar, porque vai que você não gosta. Eu acho que nem salva uma pessoa dessa. Não é possível. Um trem desse. Uma pessoa da minha família chegou em mim e falou assim, não, você tem que experimentar, porque se você não experimentar, aí depois que você casar, vai que aquela pessoa não te satisfaz. O que você vai fazer? Você vai largar? Você sabe que a igreja condena largar, né? Eu olhei e falei assim, mas a igreja também condena sexo fora do casamento. Pô, mas que loucura é essa? Parece que pro lado de lá tem mais loucura do que aqui. Aqui eu ainda não ouvi nada desse tipo, né? Amém, irmãos? Vamos ser são aí, né, nas Sagradas Escrituras. Mas veja bem, olha o pensamento que tinha dentro de uma igreja. Então, amado, sexo, ele é lícito, ele é uma bênção dentro do casamento. Amém, irmãos? Aqui é uma bênção, né? Eu lá com a minha esposa, né? Você com a sua esposa. Aí é uma bênção. É algo que Deus deu para nós mesmos, para nós desfrutarmos. Não é só para aquilo que alguns pensam, né? Que é só para procriação, não. Deus deu também para que multiplicar, encher a terra, mas também deu isso como algo para nós também nos deleitarmos. Mas isso com a nossa esposa. Isso para você com o seu esposo. Fora disso, é pecado. Se você é solteiro, você não tem, né, não casou ainda, é pecado também.
Se você, de repente, é viúvo, viúva, né? E aí vai também com o esposo, né, de outro, não casou, tal, não sei o quê, também é pecado também, né? Lembra que depois que você ficou viúvo, você é livre para casar de novo. A palavra de Deus diz assim, desde que seja no Senhor, né? Amém? Ou seja, desde que seja com o servo de Deus também. Mas você é livre para casar. Ainda que quando os nossos pais morrem, né? A gente que é filho, a gente não gosta muito, não. Eu lembro que eu fiquei até meio que rebelde, né? Quando a minha mãe foi casar de novo e tal. Mas hoje, né? Amadureci, pensei, né? Meditei. E hoje eu olho para trás e falo assim, foi bom ela ter casado, né? Porque eu acho que também a vida na velhice, sozinho, não é fácil, irmãos. Não é fácil, né? É bom você ter um companheiro, uma companheira. Amém? Mas veja, amados, a palavra de Deus, ela deixa bem clara essa questão para nós. Então veja que há punições, né, aqui em Israel. O sexo, né, antes do casamento, o sexo fora do casamento, inclusive a questão chamada aí de fornicação, né, que a gente usa quando é sexo entre pessoas solteiras, né, é uma fornicação. Adultério, quando é entre casais, né, a gente às vezes faz essa distinção, mas não deixa de ser o mesmo pecado, não deixa de estar enquadrado como pecado nas Sagradas Escrituras. Nós vimos a questão do estupro. No final, aqui no versículo 30, nós encontramos, inclusive, a questão aqui também, né, do incesto, no versículo 30, né, dizendo, nenhum homem tomará a mulher de seu pai, nem descobrirá, né, a nudez de seu pai. Então, veja, também havia aqui isso como sendo pecado. Deuteronômio mostra isso pra gente aí, ok? Também lá em Levítico, capítulo 20, versículo 15, e amados, quando a gente fala, né, o homem realmente nessa questão de pecado, ele vai cada vez de mal a pior. Olha só em Levítico capítulo 20, e talvez alguns dos irmãos nem tenham ouvido falar sobre isso nunca na vida, né? Mas isso acontece com muito mais frequência do que você de repente pode pensar, que é a questão aí da bestialidade, né? Que é o quê? O que é a bestialidade aí? Vamos ver versículo 15, Levítico 20, versículo 15 e 16. Quando também um homem se deitar com um animal, certamente morrerá, e matareis o animal. Também a mulher que se chegar a algum animal para juntar-se com ele, aquela mulher matarás, bem assim como o animal. Certamente morrerão, o seu sangue será sobre eles. Olha só, a ponto que chega, né, a maldade, né, o pecado na vida do ser humano. A ponto de não só envolver com essa questão, né, da prostituição aí, né, até mesmo se envolver com animais para a prostituição. E olha, a Bíblia deixa bem claro também que Deus, né, condena esta questão, né? Ainda em Levítico versículo 20, capítulo 20, perdão, versículo 13, olha o que a palavra de Deus diz sobre a questão homossexual, né? Então, olha o verso 13, diz assim, quando também um homem se deitar com outro homem, como com uma mulher, ambos fizeram o quê? Abominação. Certamente morrerão. O seu sangue será sobre eles. Então, há alguns países ainda lá no Oriente Médio que essa lei ainda vigora até hoje, né? Quando é achado ali alguém nas práticas homossexuais, a pessoa é levada à morte. Agora, nós sabemos, irmãos, né? Veio para o lado de cá a graça e tudo mais, né? As pessoas não estão morrendo dessa forma aqui, né? Fisicamente, mas espiritualmente estão morrendo. Mas mesmo assim, Deus ainda continua condenando a prática do pecado do adultério. Amém, irmãos? Ainda Deus continua tendo isso como pecado. E muitas dessas práticas ele leva aqui como sendo uma questão de abominação. Então tomemos cuidado, né, com essas questões. Agora, para eu amar o pecador, isso é uma lei de Deus também na vida do salvo. Eu devo amar o pecador. Amém, irmãos? Nós devemos amá-los. Amém ou não? De forma que se entrasse aqui, né, hoje de manhã, à noite, qualquer dia, né, de culto aqui, entrasse alguém que tivesse essas práticas, inclusive homossexuais, a igreja deve recebê-los muito bem. A igreja deve fazer bem-vindo, igual a gente faz com qualquer outra pessoa. Nós devemos amar aquelas pessoas, buscar, inclusive, né, levar a elas o evangelho para que elas entreguem as suas vidas ao Senhor Jesus. Amém, irmãos? Não pode ter diferença nisso, não. Mas o que eu não posso, como servo de Deus, como cristão, é aplaudir, né, o pecado dela. Isso eu não posso fazer. Eu não posso fazer outra coisa, promover o pecado dela. Eu já disse isso aqui, eu acho que já acabou, acho que já foi resolvido. Mas algum tempo atrás, né, tivemos aí uma situação no Facebook, eu já falei para os irmãos que eu não fico lá. Deixa eu ver o que esse irmão está fazendo. Não, mas está lá passando, de repente passa lá a publicação que você mandou também. E aí um dia, estava lá um caso, né, de um relacionamento homossexual, e
infelizmente, um irmão aí, né, da igreja, né, foi lá e deu aquela curtida no relacionamento. Eu pensei, cadê a lógica disso? Um crente fazendo ali uma dupla, né, ação. Você está ali dando o seu alvará, né, ali, não, beleza, você está certo. E tem que ser assim mesmo, continua, vai. E outros que venham. Você está promovendo aquilo ali. Você não está só ali colocando o seu joinha, não. Você está fazendo isso. Agora pensa, eu acho que eu não tive pensamento de que muitas outras pessoas que viram a postagem tiveram. Porque outras pessoas, conhecendo essa pessoa, sabendo que ela é crente, bate o olho, mas fulano curtiu isso aqui? Oxe. Sabe o que é pior? Aí eu fico pensando o que a pessoa pensou, sabe? Tipo assim, oxe, ó, o pastor lá deve promover isso aqui. Porque hoje, irmãos, pasmem os irmãos, hoje nós temos um negócio entrando para dentro das igrejas, que é a teologia gay. Que é justamente isso, as pessoas podem vir para dentro da igreja, e elas podem mesmo. Elas podem entregar a sua vida ao Senhor Jesus, elas podem mesmo. E elas podem membrar na igreja, elas podem mesmo. Só que elas não precisam abandonar os pecados, não. Elas podem continuar vivendo do jeito que elas estão vivendo. E há pastores incentivando isso, apoiando isso em cima do púlpito. De forma que entra para dentro da igreja, cometendo, né, nessas práticas, e continua dentro da igreja vivendo nessas práticas. Olha, irmãos, dois problemas aí. Há um problema, né, do desvio da direção na questão bíblica. Um outro grande problema aí é que não houve salvação. Porque quando há salvação, há o quê? Libertação do pecado. A transformação. Amém, irmãos? É isso que há. Então, pode chegar uma pessoa aqui, deve ser recebida, deve ser pregado o evangelho, aquela pessoa se convertendo. É óbvio, o Espírito Santo de Deus vai constranger o coração daquela pessoa pela atitude que ela está vivendo, é uma atitude errada, e vai haver o abandono daquelas práticas. É bem simples assim. Agora, a igreja não pode promover isso de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Outra questão que nós tivemos, aí também, infelizmente com apoio, né? Casais que saíram da nossa igreja, foram embora, de repente divorciaram e tal, e aí esse aqui, né, achou um companheiro, esse aqui achou também, né, um companheiro e tal, e aí vão viver junto agora e tal, coloca lá num relacionamento sério. Aí um monte de irmão, beleza, e curte o relacionamento. Ora, irmãos, o pecado do divórcio, ele vai ter. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele não emancipou isso, né? Não deu lá o alvará de licença para a gente sair pecando, divorciando, mas ele reconheceu e falou assim, ó, por causa da dureza do coração de vocês, vocês vão fazer isso mesmo. Mas isso não é certo não, irmãos. Ou seja, se alguém que sai, né, da igreja, ou até mesmo dentro da igreja, de repente acontece, tem um divórcio e tal, pessoa se casar com outra pessoa e tal, a gente jamais pode ir lá e dar o nosso alvará, falar, não, tá certo, é isso aí, curtiu o negócio. Eu acho que é assim mesmo, vive assim mesmo. Não tem isso. Nós devemos estar aqui promovendo aquilo que é certo, aquilo que é verdade, aquilo que é a palavra de Deus. Amém, irmãos? Agora, houve isso, aconteceu isso, a pessoa casou de novo, a pessoa se arrependeu, a pessoa voltou, está firme nos caminhos do Senhor, beleza, amém, vamos continuar aí servindo a Deus, vamos lá, bola para frente. Mas, no entanto, não vamos estar promovendo isso aí de maneira nenhuma. Inclusive a igreja, em todos os momentos, acredito eu, né, não estive aqui, mas acredito, conhecendo o pastor Agenor, em todos os momentos esteve lá, de repente, né, uma questão lá de como é que fala, gente? Agora até fugi, né? Disciplina, né? Nesse caso, a pessoa passou pela disciplina, o processo, tal, se arrependeu, continuou firme na igreja. Lembra disso também, ó? Lembra bem disso, irmãos. Depois de divorciado, depois de recasado, não adianta largar que não vai estar certo, não. É só um segundo divórcio. Então é isso aí mesmo, vai continuar desse jeito aí. Entendeu? Então não tem como. Aí a pessoa tem que ir agora desse relacionamento aqui, fazer valer até que a morte separe então. Mas, no entanto, irmãos, nós não podemos promover isso. Os nossos filhos devem ter na mente deles de que isso é pecado. Amém, irmãos? Tanto a questão do divórcio quanto a questão da homossexualidade, que isso é pecado. Que isso é abominação diante de Deus, a questão da homossexualidade. Os nossos filhos têm que ter isso na mente deles. Porque se eles tiverem, não, isso é normal, não tem problema,
Daqui a pouco eles vão serem seduzidos aí pelo mal e eles vão cair nisso. Daqui a pouco os nossos filhos estão casando já pensando no divórcio. Eu fiz casamento de algumas pessoas aqui já, né? E aí, toda vez que eu vou fazer o casamento, eu falo, ó, gente, eu não faço casamento com separação de bens, não. Esse negócio, eu vou casar com separação de bens, blá, 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 blá. Não faço mesmo, vai arrumar outro pastor para fazer. Mas por quê, pastor? Porque alguém que vai fazer casamento com separação de bens, essa pessoa não está mal intencionada? É óbvio, gente. Porque o casamento é até que a morte separe, ué. E depois a sua herança tem que ficar para ela mesmo. Eu estou falando para ela, porque você vai morrer primeiro que ela. É isso mesmo. É isso mesmo. É só você olhar para dentro da nossa igreja, quantos viúvos que vocês conhecem aí? Fala para mim. Quantos viúvos tem aí? Mas olha quantas viúvas a gente tinha, né? Algumas já partiram. E olha quantos nós temos aí. Então você vai morrer primeiro mesmo. Eu já estou conformado. Eu vou primeiro com a dona Tati e pronto. Entendeu? Você conforma também. Você vai primeiro, não adianta não. E você tem que deixar a sua herança para ela mesmo. Para os seus filhos mesmo. É bem assim. Então esse negócio de ficar já, né, premeditando o mal lá na frente, não, vou casar com separação de bens, porque né, vai que... se você não tem certeza que essa é a pessoa que Deus tem para você pro resto da vida, você não tem que se unir a ela de maneira nenhuma. Gente, é bem simples. É como 2 e 2 são 22. Não é assim? 2 mais 2 são 4, mais 2 e 2 são 22. Pronto. Então não tem certeza, não case então. Bem simples assim, ok? Mas, amado, nós não podemos promover isso de maneira nenhuma. Então, tome cuidado. Hoje a gente chega na rede social e a gente fala assim, ó. Não, é só dar uma curtida aqui, ninguém vai ver isso não. Deixa eu perguntar aqui, ó. Quem tem Facebook? Você tem lá o Facebook? Não fica com vergonha não, que eu tenho também. Vai lá, levanta a mão. Você tem Facebook. Beleza, você tem Facebook. Quantos aqui tem menos de 1000 amigos? Você tem menos de 1000 amigos? Quantos tem menos? Você tem menos de 1000 amigos lá. Ó, que maravilha. Quantos tem menos de 600 amigos? Olha, você está ruim de amigo, hein, gente? No Facebook você pode ter amiga doidado. Gente até que você nunca viu. Que coisa boa que é aquilo lá, né? Você bota lá, depois você exclui também, porque começa a postar uns trem nada a ver. Menos de 600 amigos. Não é possível. Menos de 300 amigos. Ô, irmão Manuel. Que isso, irmão? Não é possível. Né? Possível. Mas olha aí. Vou até perguntar direto agora. Quantos amigos o senhor tem lá? Não? Não, selecionado, né? É igual a gente lá. A gente tem um dos pontos lá para selecionar é assim, ó. A gente bate lá na pessoa, manda uma solicitação de amizade, eu abro lá e vejo lá quem é que ela conhece, se está no hall ali dos meus amigos. Depois eu vejo quantos dos meus amigos que ela conhece. Porque se ela conhecer menos de 20, eu já não ponho ela como amigo, não. Eu já deixo meio ali no canto. Na hora que tiver os 20 amigos, nós seleciona, né? Mas deixa lá no canto. Mas olha lá, mesmo assim, né? 200 amigos aí. Mas quem tem mais de 1000? Levanta a mão, vai lá. Quem tem mais de 1000? Não, levanta a mão, para de... Vai lá, quem tem mais de 1000? Eu acho que eu estou chegando nos 5.000 lá, que deve ser aquele negócio lá que é o máximo, né? Depois de 5.000 você não consegue mais adicionar amigo. Deve ser um negócio assim. Mas é desse jeito que eu falo aí para vocês aí. Eu nem conheço a pessoa lá de não sei da onde. Manda lá a solicitação, ela conhece 20 amigos meus, eu ponho também. Deve ser gente boa, né? Então veja bem. Amado, isso quer dizer que quando você põe um joinha lá, no mínimo umas 100 pessoas, no caso do irmão Manuel, no mínimo umas 100 pessoas vai ver que você está a favor daquele trem lá. Quando você faz lá um comentário, seja ele o que for, as pessoas estão vendo isso aí. Rede social é isso mesmo. Ou seja, é você colocando a sua vida à disposição de todos para que vejam. Os seus pensamentos, o que você apoia, o que você não apoia. Você está colocando ali em evidência para as pessoas. Então, irmãos, tome cuidado com respeito a isso. Nós, como servos de Deus, nós devemos promover o que é a verdade, aquilo que agrada a Deus. Amém? Então, tome cuidado com respeito a isso. Então, Jesus, olha o que Jesus disse lá em Mateus, capítulo 19, versículo 9. Vamos lá? Mateus 19, 9. Os irmãos se lembram aqui, ele foi indagado, né, sobre a questão do repúdio, do divórcio, e aí Jesus ele responde assim, versículo 8, ele diz assim, e disse ele, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossas mulheres,
Mas ao princípio não foi assim, né? Então a infidelidade conjugal quebra, né, essa aliança assumida pelo casal, quebra aquilo que é o padrão, aquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas, para a vida dos homens. Então, irmãos, nós precisamos realmente ter essa visão de buscar santificar a nossa vida, de não voltar, né, às práticas pecaminosas, aí, a questão do adultério, até mesmo porque isso vai trazer grandes malefícios na nossa vida. Uma das questões que o adultério faz, e que isso aqui eu vou dizer rápido aqui, os irmãos vão conseguir identificar isso rapidamente na vida de muitas pessoas que você conhece, principalmente na questão de pessoas perdidas, é que o divórcio causa uma disfunção, isso vou usar isso, né? Uma disfunção na família, de forma que a família, o quê? Ela não vai ter o funcionamento da forma como deveria ser. Por exemplo, na questão de um adultério, normalmente, por exemplo, se é o homem que cai, o homem ele perde a autoridade sobre a sua casa. É automático. E isso não deve ser assim. O homem deve ser a autoridade na casa. A mulher, a autoridade na casa. Mas quando isso ocorre, acaba perdendo a autoridade. O que nós temos visto, inclusive, durante esse tempo de ministério, né, que a gente tem, e alguns conselhos que a gente teve que dar, né, mesmo lá em Franca, as igrejas das quais nós participamos também, apoiando, é justamente isso, que num caso de adultério, a mulher já não vê mais o homem como sendo a autoridade sobre o seu lar mais. Para ela, aquilo ali pôs um fim nisso. Muitas vezes o filho também, por saber que a mãe fazia de tudo certo, aparentemente, né, aos olhos ali, tudo certo, e o pai tomou aquela posição, né, de ir e adulterar, o filho também acaba se rebelando contra o pai e não quer mais também essa autoridade sobre a vida dele. E isso acaba causando um grande transtorno familiar. E vice-versa, quando acontece com a mulher, a mesma forma. Então tome cuidado, irmãos, porque essa disfunção no lar, ela pode gerar um rompimento de tal magnitude que você venha perder seus filhos. E tem acontecido muito isso. A rebeldia. Nós tivemos um caso recente, e eu passo para o próximo ponto depois desse exemplo. Nós tivemos um caso recente de um pastor do nosso meio, que foi descoberto a situação, né, que ele estava vivendo em adultério e tal. E o filho dele se rebelou de tal forma, irmãos, de tal forma. Uma semana depois, a gente vendo o filho dele na rede social, você desacreditava. Você falava assim, não é possível que esse aqui é o filho do pastor. Não é possível. Ele se revoltou contra seu pai, ele se revoltou contra sua mãe, ele se revoltou até contra Deus. E o diabo sabe do poder de destruição que esse pecado tem na nossa vida. Então tome cuidado com respeito a essa questão, ok? Nós sabemos muito bem, nós não vamos aqui por conta do tempo, mas nós sabemos muito bem que essas são práticas que são práticas comuns no meio daqueles que não conhecem a Deus. Não de todos, isso não é uma regra, né? Mas é uma prática comum no meio daqueles que não conhecem a Deus. Mas isso jamais pode ser uma prática na nossa vida. Amém, irmãos? Então tome cuidado, lembra? Quando nós falamos sobre adultério, o adultério está ligado a um monte de situações, ou seja, relacionamentos sexuais de qualquer tipo, ou até desejos sexuais ilícitos em nossa vida. Então tome cuidado com o que você vê. Que você está assistindo na televisão, que você vê na internet, tome cuidado com respeito a isso. Você está adulterando. Você não precisa deitar com a pessoa, não, lembra? Só de ver. Em seu pensamento, você ter pensamentos maliciosos, já é. Faça um concerto, né, com os seus olhos. Nós, homens, nós precisamos fazer isso, né? Fiz um concerto com os meus olhos. De modo nenhum fixarei em uma virgem, né, ou seja, em uma outra mulher que não seja a sua. Tome cuidado com isso. Homem, cuide do que é seu. A sua esposa. A minha esposa, ela vai comprar uma roupa, né? Ela chega lá para comprar a roupa lá, eu estou lá junto com ela. Ela vai lá provar a roupa. Aí ela sai lá. Se eu fizer assim,
Quer dizer, vamos levar. Se eu fizer assim, ela vai tirar e vai arrumar outra. Do mesmo jeito eu, né? Eu gosto de roupa velha mesmo, gente. Esse negócio de calça apertada aí não dá certo comigo, não. Eu chego na loja para comprar, chega lá, tem calça apertada, camisa apertada, e eu olho, não tem roupa para homem, não? Né? Então, cuidado com isso. Então, cuide. Mulher, cuide também do que é seu. Você também tem. Você pode olhar no seu marido, essa roupa aí não tá legal, não. Você não vai sair com essa roupa aí, não. Pode ir lá trocar. Não terá o domínio o homem sobre o seu próprio corpo, mas terá a mulher. A mulher não terá domínio sobre o seu corpo, mas terá o homem. O domínio, né, do corpo do seu marido é seu, mulher. O domínio do corpo da sua mulher é seu, marido. É você que cuida disso. Então toma cuidado com essa questão. Tome cuidado com o que você vê. Tome cuidado com aquilo que é seu. E viva, né? Para a glória de Deus. Amém, irmãos? É isso que nós devemos ter na nossa mente. Então, a prática, né, de tais torpezas, de tais pecados, isso é uma prática mundana, uma prática de quem não conhece a Deus. Mas o cristão, ele deve viver diferente. Qual deve ser o nosso dever, né, com respeito a isso? Abra lá, rapidinho, Filipenses capítulo 4, nós estamos terminando. Filipenses 4. Verso 8. Diz assim: quanto ao mais, irmãos meus, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensar. Logo, se aqui aqui é um dever positivo, ou seja, são coisas positivas que nós devemos pensar, tudo que está contra isso aqui é um dever negativo e isso nós devemos evitar de pensamento na nossa mente. Amém, irmãos? Ou seja, o meu dever é cuidar da minha mente de tal forma que na minha mente não venha pensamentos errados. Então, para isso, eu devo fazer o quê? Eu devo pensar em tudo que é honesto, em tudo que é justo, em tudo que é puro, em tudo que é amável, em tudo que é de boa fama, tudo que há alguma virtude. Nisso eu devo pensar. O resto eu ponho para fora no meu pensamento. Esse é o meu dever, o seu dever. O nosso dever. O dever de fechar as portas à tentação. Nós não vamos ler lá, mas os irmãos conhecem Gênesis 39, a história de José. José fechou as portas para a tentação. De tal forma que quando a mulher Potifar queria deitar com ele, que mandou, lembra bem o texto lá, eu só estou trazendo aqui, mas lembra lá, ela tentou, né, deitar com José, ela mandou todo mundo, deu folga para os funcionários tudo, pôs todo mundo para fora de casa. Só José que não sabia do ponto facultativo que tinha se estabelecido ali. Só ele que não sabia. De repente chega trabalhando, para trabalhar, assoviando, feliz da vida, vai entrar para o escritório, está lá a mulher sem roupa, né? Vem, José. O que José fez? De maneira nenhuma. Você não é a minha esposa, não. Só faltou fazer assim, né? Para trás de mim, Satanás, né? Não, negativo. Não, mas vem, José. Eu quero é você mesmo, né? Agarrou a capa de José para puxar José, deixou a capa na mão dela e tem um ditado, vazou na saroba, né? Nem sei o que é isso, saroba, né? Mas vazou na saroba, sumiu do mapa. Quer nem saber. Agora, os irmãos se lembram, né? Maquinou tudo aquilo. Não, que ele veio aqui e tentou me estuprar. Não sei o quê. Me violentar. Só que, olha, todo homem sabe a mulher que tem. É assim? Olha, irmãos, se Potifar não matou José, é porque ele sabia que a mulher dele não era muito flor que se cheirava, não. Tendo poder na mão para fazer. O cara tentou, né, ali violentar a mulher dele. Você acha que ele não ia matar? Lógico que ia. Oh. Mas a hora que ele olhou assim, falou assim, eu sei. Ó, José, vai lá passar uma temporada lá na prisão, lá, para não ficar muito feio para mim, né? Porque se eu te liberar assim, os caras vão falar que eu sou um corno manso, né? Então, vai lá, passa a temporada lá na prisão. Mas José fechou de tal forma, sem pensar no que
no que ia trazer de consequências ruins para ele. O negócio dele ali é que ele tinha fechado assim, eu não vou pecar e pronto, acabou, não importa. Pode me levar lá, me matar, mas pecar eu não vou, entendeu? Irmãos, é isso que nós devemos fazer. É fechar as portas para as tentações da nossa vida, para o pecado, para essa questão aqui do adultério, né, de tal forma, não só para essa, mas para todos, mas fechar de tal forma que a gente não venha dar oportunidade nenhuma para a carne. Eu falei aqui alguns anos atrás, quando eu cheguei aqui, os irmãos vão se lembrar, eu falei assim, ó, irmãos, eu posso estar passando de carro na rua, tá caindo um pé d'água danado, eu sozinho no carro, se sua mulher estiver andando na rua, ela vai ficar moendo na chuva, eu vou passar e vou embora, vou mesmo. Já fiz isso aí algumas vezes. Se você viu eu passando por você na chuva e não te dei carona, eu estava sozinho no carro, você está sabendo, não ia dar carona mesmo. Eu, às vezes até te vi. Pode ser que eu não te vi, mas às vezes eu te vi. Eu não ia te dar carona mesmo. Ah, mas o senhor não confia na minha esposa. Não confia em mim. Eu vou confiar na sua esposa. Eu não confio nas más línguas que tem por aí. Que de repente se eu der uma carona para alguém, mesmo que eu não fizer nada, está lá no banco de trás, como se eu fosse um taxista, né? Se aquela pessoa depois lá na frente não vai chegar. Não, viu o pastor com a fulana. Então, amado, fechar todas as portas. Um homem não pode de maneira nenhuma estar sozinho com uma mulher que não seja a sua. É bem assim. A irmã Ruth vem aqui limpar a igreja, né? Aí essa aqui é uma câmera, né? Ela é uma câmera que fica 24 horas por dia ligada. Acabou o culto aqui domingo à noite, a gente vira ela e põe ela ali, ó. Às vezes eu estou estudando ali, ela chega, a câmera está aí. A porta ali está aberta, minha esposa está ali, meus filhos estão brincando aqui. Mas eu tomo todo o cuidado possível e impossível, irmãos, para que depois ninguém venha falar assim, ó, mas aconteceu. Pode ser que aconteceu. Não, eu fecho todas as portas ali possíveis para que não aconteça. Pastor, isso quer dizer que nunca vai acontecer? Eu não sei. Eu só sei que eu vou fechar todas as portas possíveis. É meu dever, é seu dever, é sua responsabilidade. Da mesma forma, você tem uma esposa em casa que todo dia está lá, lavando, passando, cozinhando, fazendo as coisas para você. Você tem que respeitar e honrar ela. Amém, irmãos? Você tem que fazer isso. Esposa, você tem um marido que sai todo dia para trabalhar, para ganhar o dinheiro, para trazer o sustento para dentro de casa. Você também tem que honrar ele também, respeitar ele também. Não dá lugar para a carne de forma nenhuma. Amém, irmãos? É bem assim que nós devemos viver. Então, de vez em quando, dá uma analisada na sua vida, vê se tem alguma porta que você precisa fechar, nessa área ou seja, em qualquer outra área. Sei que alguns vão discordar de mim, mas olha, homem, não existe amizade entre homem e mulher, não. Não vem com essa conversinha pro meu lado, não, que não tem, não. Não, mas é muito amigo meu. Olha, mulher, não tem amizade entre mulher e homem também, não. Essas amizades, sabe que não, vem aqui em casa, a gente só conversa, não, o marido está trabalhando, mas não existe isso aí, não. Não existe. Tome cuidado, né? Necessário, viu? Mas tem que falar tchau para ele. Irmão, ele não tá, tchau. Então, se você está sozinho em casa, seu marido não está em casa, você atende ali no portão, né? Atendeu ali e tal, é o convite, não sei o quê. Que bom, obrigado, irmão, tchau, né? Pronto, acabou, entendeu? Ou então, olha, não, eu queria entregar tal para o marido da senhora também e tal. Não, então beleza, o meu marido chega tal hora você vem que ele vai estar aí você entrega também, ele vai estar aí. Mas a mulher não tem que colocar homem para dentro de casa quando o marido não está. Da mesma forma, né, que o homem não tem que colocar a mulher para dentro de casa quando a esposa não está, gente. É um negócio lógico. Não tem cabimento. Aí você fala assim, não, pastor, é porque o senhor tem uma mente muito maliciosa. Não é não. Não é porque eu tenho uma mente muito maliciosa, não, mas é porque é o certo a fazer mesmo. Seu marido não ficar mal falado.
Seu marido, de repente, escutar coisa que ele não devia, ou a sua mulher escutar coisa que não devia, ficar mal falada. Então precisa ter esse cuidado. Agora, é meu irmão, chegou em casa. É seu irmão? É diferente, né? É seu irmão. É minha irmã. Não, é diferente. Beleza. É da família, né? Beleza, tranquilo. Chegou lá um jovem, né? E veio visitar o meu filho. Meu marido não está em casa, mas veio visitar meu filho. Meu filho está em casa. Beleza, tranquilo. Mas agora você sozinho, sozinha, você recebeu o sexo oposto ali na sua casa, irmãos, não cabe não. Né? A irmã está certinha, recebe ali do portão com toda a educação possível. Obrigado, obrigado, acabou o papo. Irmão, Deus abençoe, tchau, tchau. Pronto, assim que funciona. Ok? Tá joia? Então tomemos cuidado, né, com essa questão aí. Concluindo aqui, busque viver, né, em santidade ao Senhor. É assim que o cristão deve viver. Viver vidas santas que honram, exaltam e glorificam o nome de Deus. Não seja alguém que venha difamar o nome de Deus. Todos nós aqui carregamos o mesmo sobrenome hoje. Amém, irmãos? Amém? Todos nós aqui temos o mesmo sobrenome. E a gente não pode sujar esse sobrenome que a gente tem, não. O nome de Deus. Então viva uma vida santa para a glória de Deus. Feche todas as portas, né? Para o pecado. Não deixe com que nada entre. E viva para a glória desse nosso maravilhoso Deus. Amém?